Pessoal, acabei de ter o prazer de encontrar aqui com o nosso representante público municipal, senhor Hernando de Oliveira, vulgo Soneira. Ele falou que hoje ele vai estar bem atento, que não vai cochilar não. Vai votar a favor do processo de impeachment? Tem Oliveira não? É Soares, me desculpa, eu acabei confundindo, falha técnica. E aí, vereador? O senhor vai votar a favor da cassação do prefeito preso ou não? Vai depender de Vossa Excelência. Tá aí o posicionamento do nosso querido, nobre parlamentar Hernando de Oliveira. Vou manter aqui a transmissão, porque daqui a pouco eu imagino que os outros estarão aqui adentrando. Ô, presidente, que saudade! Olha quem chegou aqui, gente. Ela, a vereadora Elizabeth Florencio, que nos honra com a sua presença. Os senhores se lembram daquele rosto? Muito bem, há pouco tempo ela sentou naquela cadeira, tripudiou acerca da minha cassação. Vai votar como, vereadora? Vai votar pela cassação do prefeito? Está dormindo tranquila, vereadora? Como é que está o sono depois do trem da alegria? Ô, vereador Danilo Álvaro da Silva, uma salva de palmas para ele, gente. Uma salva de palmas para o vereador da Salsicha, digo Danilo Álvaro da Silva. E aí, vereador, leu o processo? Vai votar a favor da cassação do seu chefe, digo, prefeito, sim ou não? Ah, ele vai ver, gente. Dá uma entrevista aqui pra gente, vereador. Continua dormindo tranquilo? O vereador não está querendo falar com a gente, não. Deixa eu tentar insistir um pouquinho mais. Vereador, dá uma palavrinha aqui, ó, com a nossa audiência. Responde aí pra gente, vai votar a favor? Como é que tá sendo a noite do chefe lá, hein? Ele tá dormindo tranquilo? Ah, ele tá dormindo tranquilo, gente. Ele tá dormindo tranquilo. Bom, vou deixar aqui e a gente continua à medida que os outros parlamentares adentrarem a Casa de Leis. Olha ela aí, a presidente Elizabeth Florencio. Olha que sorriso lindo, gente. Ah, meu Deus. Eu chego a ficar emocionado. Ah, é uma belezura. Casa, aparentemente, vai lotar hoje. E a população vai estar acompanhando através da transmissão da Câmara, que foi projeto de nossa autoria, que aquela ali fala que foi dela, né? Só que vocês sabem como é que é. Mas hoje todos temos um equipamento, um aparelho de smartphone, e a liberdade de expressão nos permite fazer isso daqui. São representantes públicos, manteremos o devido respeito, mas os questionamentos são importantes de serem levados. Quem sabe eles sejam respondidos. Boa noite, Acenir. Graças a Deus. Vereadora, não quer dar uma palavrinha para nossa audiência, não, vereadora? A senhora foi lá visitar o prefeito? Fala para nós. Levou uma cobertinha lá para ele, palitinho, quem sabe, para fazer barquinho. Fazer artesanato, presidente. É uma boa sugestão. Quem sabe a senhora não leva lá uns palitinhos de dente, palito de picolé. O prefeito deve estar com um tempo bastante ocioso, talvez dê para ele ocupar. Vai começar, presidente, a reunião? Cadê o vereador do trator? Ele não chegou ainda? Você pegou minha água? Peguei, esqueci, não tem problema, não tem água aqui. Ô Dominguinhos, será que o presidente vai te deixar usar a tribuna hoje? Ou vai chamar a polícia pra você? Hã? Eu acho que não, né? Não vai chamar a polícia não, né? Pode filmar? Pode. Pergunta pro presidente aí de novo, o que ele falou? Você lembra, Danilo, segunda-feira, meia dúzia de gato pingado que você falou? Você tem medo da meia dúzia de gato pingado igual você falou? A meia dúzia de gato pingado foram quantos? 168 oficiais entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, agentes do Ministério Público, quase 60 viaturas, meia dúzia de gato pingado? Danilo, tá só começando, viu? Amarra as carças. Olha ela ali, gente, chegou o vereador do trator. E aí, vereador, vai votar pela cassação do prefeito, sim ou não?
Ele não fala, gente. Ele não fala. Quem sabe um dia os senhores ouçam a voz desse cidadão, porque eu ainda não ouvi. Convido a todos agora a ficar de pé para a gente estar rezando a oração do Pai Nosso. E a Beth vai, André, a gente vai estar aqui agradecendo a Deus, ela vai. Gostaria de rezar essa oração do Pai Nosso, pelo nome amigo do nosso irmão, companheiro André, que passou por uns momentos difíceis da semana, mas graças a Deus hoje ele está aqui e é importante a gente sempre agradecer. Não deixar muito de agradecer a Deus, principalmente pelo da nossa vida e principalmente nos momentos de saúde. André, agradeço muito pela sua força, pela sua coragem e, como se diz, daí, a prova viva de que Deus Deus, André, te ilumine sempre, de saúde. Isso aí foi só um susto, se Deus quiser, não vai dizer nada, entendeu? Você vai ter o seu acompanhamento médico tudo direitinho, mas Deus vai te dar o dom da vida por muitos e muitos anos, viu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, gente, eu vou passar o análise da denúncia recebida pela Câmara Municipal na forma do artigo 5 do Decreto da Lei 2001 a 1967. Inicialmente, antes de começar a leitura da denúncia, eu vou fazer a leitura do parecer jurídico sobre o recebimento de análise da denúncia. Você vai fazer a licença? Eu vou fazer essa chamada. A bagunça costumeira. Gente, aí, antes dele fazer essa leitura, eu vou fazer a chamada dos membros da casa para constar a presença dos vereadores aqui presentes. Viu? Celso Oliveira Freitas, Danilo Alves da Silva, Presente. Elizabeth Florencio, presente, Fernando Soares Neves, Everton Gonçalves de Oliveira, Presente. Jansenir Souza Miranda, Presente. José Francisco da Silva, Dejanuno Teixeira, e Anderson Pereira. Presente. Passo agora a leitura de análise jurídica do recebimento da denúncia. Parecer jurídico encaminha denúncia por infração
recebida pela Secretaria Jurídica desta Casa sob o protocolo de número 12 de 2024, protocolada pelo senhor Thiago Salvo Câmara e Mariel Marlimar, conforme segue. A denúncia ofertada se baseia em 3 pontos específicos, conforme segue. Primeiro, o prefeito municipal realizava nomeação de assessores que não desempenhavam funções sem obter o retorno esperado em termos de serviço público. Segundo, realizava pagamentos de diárias a seus assessores sem que elas houvessem acontecido. Terceiro, uso indevido de veículo oficial do município em dias não úteis e fora do exercício das funções públicas. Ao final, requer aos denunciantes o recebimento e a tramitação da denúncia apresentada. Quanto ao conteúdo da presente denúncia, sublinha-se que não cabe a esta assessoria se manifestar quanto ao mérito, e sim analisar apenas o seu aspecto formal e material. Nestes termos, fazemos as considerações a seguir. Depreende-se com a leitura da denúncia em tela que os fatos, da forma como foram narrados, podem ser interpretados como possíveis infrações políticas administrativas que estão elencadas no Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e dá outras providências. As infrações políticas administrativas estão elencadas no artigo 4º de seus incisos do Decreto 201, de 1967, e no artigo 84 da Lei Orgânica do município de Guaporé. Segundo a denúncia, o prefeito municipal incorreu nas infrações políticas administrativas previstas no artigo 4º, inciso 6º, 7º, 8º e 9º do Decreto 201, de 1967, conforme segue. Artigo 4º, inciso 7º. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Inciso 8º. Omitir-se ou negligenciar-se a defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeitos à administração da Prefeitura. Inciso 9. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Dessa forma, mesmo havendo tipificação na lei orgânica, o correto a seguir é a tipificação prevista no artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 1967, conforme jurisprudência classificada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ou seja, o entendimento da jurisprudência é que a competência para definir as hipóteses de infrações políticas administrativas é de competência da União, nos termos dos artigos 15, inciso 5 e artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. O rito a ser observado na tramitação do processo de cassação deve ser aquele previsto no artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 1967, conforme o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ademais, o Supremo Tribunal Federal ditou a súmula vinculante número 46, segundo a qual a definição dos crimes de responsabilidades e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência privativa da União. Com base na referida súmula, o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado que não cabe aos ordenamentos jurídicos locais o estabelecimento de regras voltadas ao processo de apuração de crimes de responsabilidades e infrações políticas administrativas, conforme o entendimento da jurisprudência. O Decreto-Lei 201 traz as seguintes disposições em seu artigo 5º. O processo de cassação de mandado feito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado restritivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer leitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas,
Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só voltará, se necessário, para completar o voto de julgamento. Quanto à peça acusatória, Isso é ótimo. destacar que ela deve atender o disposto no inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 201, de 1967, que determina que a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer leitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Conforme a análise realizada dos autos, é possível verificar que a denúncia foi apresentada de forma escrita e contém a exposição dos fatos, bem como a indicação das condutas tipificadas, como a infração política administrativa em dispositivos do Decreto-Lei 201 de 1967. Ainda acompanhou a denúncia link de QR Code para acesso a inúmeros documentos, a página 17, e também um pendrive, contendo inúmeros arquivos. A denúncia também foi instruída com cópia do comprovante de endereço dos denunciados, dos denunciantes, comprovante de identidade e certidão de quitação eleitoral, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, no presente caso em tela, estão atendidas as condições previstas no artigo 5º do inciso 1º do Decreto-Lei 201 de 1967, para a apresentação da referida peça acusatória. O presidente da Câmara Municipal deverá, na sessão subsequente, determinar a sua leitura em plenário e consultar os senhores vereadores sobre o seu recebimento, conforme determinado pelo inciso 2º do artigo 5º da mesma norma. Quanto ao quórum exigido para o recebimento da denúncia, o artigo 95, inciso 6º da Lei Orgânica, define a exigência de 2/3 dos votos para recebimento. Maioria simples. Entretanto, como já destacado no presente parecer, o rito a ser observado é aquele previsto no Decreto-Lei 201 de 1967, sendo, portanto, o quórum exigido para recebimento da denúncia a maioria simples, conforme previsto no artigo 5º, inciso 2º do referido diploma, que assim define. A Suprema Corte, ao tratar do quórum para recebimento da denúncia, assim também decidiu. Portanto, é imperioso que se observe o quórum previsto no artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201 de 1967. Está dormindo, você Esse está vendo, modo, gente? por todo exposto, é o nosso entendimento que, por atender os requisitos previstos no Decreto-Lei 201 de 1967, a denúncia está em condições de ser encaminhada e apreciada pelo plenário dessa Casa. Passo agora, senhores, a leitura da denúncia. O vereador não acorda, gente. Denúncia 01 de 2024. Pedido de impeachment em favor do Sr. Nelson Alves Lara, prefeito afastado em decorrência de sua prisão na Operação Trem da Alegria, conduzida pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAI. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guapé, quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e honestos, o povo chora de tristeza. Provérbios 29, versículo 2 e 4. Mariel Arlimar, brasileiro, casado, teólogo, advogado, OAB-MG 157-240, nascido em 6/6 de 1980, portador da cédula de identidade tal CPF tal tipo de tal, com endereço profissional Amor IP 251 São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Tiago Sabucano, brasileiro, assessor parlamentar, casado, nascido em 6/3 de 1980, portador da cédula de identidade tal, CPF tal, título de eleitor tal, com endereço
na rua Joaquim de Castro, 116, bairro Cidade Nova, Guapé, Minas Gerais. Ambos cidadãos brasileiros comprovam documentação anexa, subscrevendo esta petição com fundamento no artigo 5º, inciso 1º e artigo 4º, inciso 7º, inciso 8º e 10 do Decreto-Lei 201 de 67. Venho apresentar a denúncia em face do prefeito de Guapé, Minas Gerais, Nelson Alves Lara, brasileiro, casado, nascido aos 29 de 10 de 1968, filho de Maria Alves Lara, portador do CPF tal, digital, Infopen, número tal, com endereço na rua Aparecida Silva Correia, número 386, Centro, Guapé, Minas Gerais. Atualmente, custodiado no presídio do professor Jacques Assis de Azevedo, número 500, Uberlândia, Minas Gerais. Para a apuração de infração política administrativa, pessoal, eu queria pedir silêncio, porque é de suma importância que todo mundo tenha conhecimento dos fatos, principalmente os vereadores, possam ouvir atentamente. Então, se não tiver o silêncio, pode prejudicar o entendimento da leitura. Conforme razões de fato e de direito adiante expostas, requerendo desde já que ao final seja decretado o impedimento do prefeito mediante a perda de seu cargo, bem como a sua inabilitação para exercer função pública pelo prazo de 8 anos, contados do término do mandato. Inciso 1º, da legitimidade ativa para a denúncia. Decreto-Lei 201 de 67 estipula que o processo de cassação do mandato de prefeito pela Câmara segue um determinado rito, conforme o artigo 5º. Vejamos, artigo 5º. Processo de cassação do mandato de prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado específico. A denúncia inscrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, fica impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal. Para os atos do processo, só voltará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será revocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Este artigo detalha que a denúncia da infração pode ser feita por qualquer eleitor, desde que seja escrita e inclua a exposição dos fatos e a indicação das provas. No entanto, há especificidades caso o denunciante seja um vereador ou o presidente da Câmara. Entretanto, no caso presente, o denunciante se enquadra nas diretrizes estabelecidas pelo Decreto-Lei 201 de 67, sendo evidenciado pela apresentação do título de eleitor acompanhado da certidão de quitação eleitoral. Isso confere ao denunciante plena legitimidade para fazer a denúncia. A admissibilidade da denúncia será avaliada pelo plenário da Câmara de Vereadores, onde se verificará a consistência das acusações, a sustentabilidade dos fatos e das provas, a plausibilidade dos fundamentos e a razoabilidade da notícia. Assim, o tempo é investido na leitura da denúncia, servirá para que o plenário possa realizar essa verificação de forma adequada. Inciso 2º, da legitimidade passiva do prefeito em denúncia por infração político-administrativa perante a Câmara Municipal. No presente caso, o denunciado atua como ocupante do cargo de prefeito municipal. É acusado de ter cometido uma infração político-administrativa grave, passível de apuração e punição pela Câmara Municipal. Esta acusação está fundamentada no artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, que especifica quais são as infrações políticas administrativas,
também conhecida como crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais. Os indícios apontam que o denunciado teria violado os dispositivos descritos nos incisos 7º, 8º e 9º do referido decreto-lei. Assim, a denúncia tem embasamento legal para ser apresentada ao plenário da Câmara Municipal, pois o denunciado, por ocupar o cargo de prefeito municipal, está sujeito à jurisdição da Câmara dos Vereadores, nesse contexto. Inciso 3º, da responsabilização dos prefeitos por fatos anteriores ao mandato de total independência entre os poderes legislativo e judiciário. No âmbito da possível cassação do prefeito, Nelson Mara, é evidente que, independentemente do processo criminal em curso, tanto a investigação quanto as acusações em anexo podem ser consideradas no âmbito do Poder Legislativo. É importante ressaltar que os processos de cassação de mandato geralmente se concentram em infrações políticas administrativas e são regidos por leis e regulamentos específicos do município ou do Estado. Assim, mesmo que haja um processo criminal em andamento, é viável que ações administrativas, como a cassação do mandato, possam ser iniciadas e conduzidas de forma independente. Um exemplo disso é o caso ocorrido em 2022, onde essa Casa Legislativa aceitou o pedido de cassação do mandato do vereador Thiago Saltriano, com base apenas no inquérito policial, sem que houvesse sequer uma denúncia formal do Ministério Público de Minas Gerais, contra o vereador na época. E mesmo embora o inquérito policial tenha sido arquivado por falta de prova, a cassação do mandato do vereador foi efetivada, estabelecendo assim um precedente para a presente atuação dos parlamentares. A população de Guapé espera, neste momento, que seus representantes ajam de forma coerente diante do precedente aberto nesta Casa Legislativa. Ademais, no que diz respeito à responsabilização de prefeitos por eventos anteriores ao atual mandato, sabe-se que isso dependerá da natureza dos fatos e de como eles se relacionam com as responsabilidades e a conduta do prefeito. Se os atos anteriores tiverem impacto direto na administração pública ou na capacidade do prefeito de exercer suas funções de forma ética e legal, eles também podem ser considerados relevantes para a cassação do mandato. Inciso 4 dos fatos. Desde 2021, Thiago Saltriano, com assistência do advogado Manuel Mar, tem apresentado uma série de denúncias ao promotor de justiça Fernando Muniz. As acusações apontam para uma rede complexa de corrupção, incluindo suspeitas de favorecimento em contratações públicas, aquisições de imóveis por meios ilícitos e trocas de favores envolvendo figuras políticas e seus familiares. Além disso, as denúncias sugerem possíveis operações ilegais relacionadas à Santa Casa de Misericórdia de Guapé e à Associação dos Agricultores Familiares de Guapé, indicando um esquema mais abrangente. Este caso suscita sérias preocupações sobre a integridade do governo municipal e bem-estar dos cidadãos de Guapé, demandando uma investigação minuciosa e ações corretivas dos cidadãos de Guapé, demandando uma investigação minuciosa e ações corretivas imediatas. Na manhã de quarta-feira, dia 7 de 2 de 2024, o GAER, Grupo de Operações de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, realizou diversas operações de busca e apreensão nas residências de várias pessoas citadas nas denúncias. Esse foi o principal desdobramento desde a primeira denúncia apresentada há 3 anos, sendo que o fato residual 07 da denúncia formulada pela Procuradoria de Justiça
especializado no combate aos crimes praticados por agentes políticos municipais, trata de uma investigação criminal contra Nelson Alves Lara e outros acusados de envolvimento em diversos atos ilícitos. Especificadamente, destaca-se uma investigação associada a alegações de assédio sexual e conforme revelado nas investigações que seguem anexo. Nelson Lara nomeou 3 amantes como assessores, embora nenhum deles tenha desempenhado efetivamente suas funções públicas, sendo apenas descritos como meros acompanhantes de luxo, cujos custos foram mantidos com dinheiro público. Seus nomes são: primeiro, Luiz Guilherme Paula Nelson. Foi nomeado para o cargo de superintendente do programa Mais Genética, com salário de R$ 2.700. Segundo, Júnior Antônio de Jesus Bolivar Seixas. Foi nomeado para o cargo de assessor especial de governo, com salário de R$ 3.400. Terceiro, Daniel Alves dos Santos. Foi nomeado para o cargo de assessor de comunicação, com salário de R$ 4.500. Além disso, a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais revela que, além dos salários, esses indivíduos também recebiam diárias sem realizar as viagens correspondentes. Essa prática sugere a utilização indevida de recursos públicos para benefício pessoal, em detrimento das responsabilidades oficiais dos cargos nomeados. No que diz respeito à utilização indevida de bens públicos, especificadamente os automóveis da frota municipal, incluindo um veículo vinculado ao gabinete do prefeito, marca G, modelo Commander, com placas de identificação SHP 9G55. Há evidências em anexo de captações ambientais no veículo ocorridas em 21/10/2023, às 12h42. Senhor presidente, eu comunico que deixarei de ler as páginas 7, 8 e 9 da denúncia e explico o porquê. Segredo de justiça. Mais uma vez eu peço silêncio, por favor. Vai, pelo amor de Deus, não falar nada desse tipo. Vai ter uma bagunça. Não, gente, senão o Hernando. É direção, isso, gente. Olha que a gente está passando. A gente passou por um momento terrível dentro dessa cidade. Você vai esperar eu ler o parecer? Fica à vontade, não fala nada. Se tiver silêncio, eu vou ler o parecer. É o mínimo. Para o salário é mais. Não, as páginas mais que colocam ali, inclusive homicídio, tantas outras Nós coisas. estamos aqui para seguir a literalidade da lei. E é isso que eu faço, inclusive respeitando o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, depois que eu ler o parecer com argumentação jurídica, se alguém tiver alguma coisa contrária ao que está escrito aqui, pode procurar o Ministério Público, a Justiça, inclusive a Ordem. Esse processo já está no Ministério Público, por que a gente vai ter que procurar? Esse processo não é segredo de justiça. Aqui nessa cidade apareceu quantos helicópteros, quantas pessoas sendo polícias. Ali perto da minha casa tem um terreno lá que os vereadores não sei como aceitaram, e até agora eu não entendi, para não ter que dispensar e colocar agora para renda baixa, na frente do condomínio. Agora você tem que falar que não pode usar nem a número 7, nem a oitava, porque está em segredo de justiça. Eu vou fazer um questionamento. A senhora comprova para mim que os autos não estão em segredo de justiça? O que é? A senhora comprova para mim que os autos não estão em Peraí, eu segredo estou com de justiça? material agora
falar qualquer coisa? O que eu estou te dizendo é que tem não só para mim, mas todas as pessoas daqui de Guapá receberam mais de 150 páginas com todas as denúncias. Não adianta a gente fingir que não aconteceu. Excelente. Porque vocês erraram e não foi só um não, esses vereadores aí, ó, tem um monte que tá junto. Agora a gente tá aqui para ouvir o quê? O impeachment, a punição sobre aquele que fez errado. É o mínimo. Eu sou cidadão e tenho direito por lei de falar disso aí pra você. Posso perguntar uma coisa, doutor? O senhor não está lendo a acusação? Sim. A acusação feita por cidadão? A responsabilidade é minha. Eu posso responder essa Desde pergunta? quando é segredo de justiça algo que é aberto pra todo mundo? Não, eu posso responder se você me deixar. Você está tentando manipular, agora fala aí o que você quer. Tudo bem. A gente precisa compreender, você usou um termo que todo mundo tem acesso. Nós não somos todo mundo. Não, foi você que fizeram, é pior. Eu tenho um dever legal, inclusive, para com a minha profissão, de respeitar outras normas. E é isso que eu estou fazendo. O meu ato aqui hoje está à disposição para ser questionado. Eu faço a leitura do parecer. Vai, tá jogando todo mundo é trouxa. Conclusão, a Você denúncia. respondeu. Você não respondeu pra ele. Por favor, pode fazer. O senhor não está lendo, né, a denúncia feita pelo cidadão? Sim. Essa denúncia está em segredo de justiça? A denúncia não, mas eu Sim ou não? não. Por que não vai ler? Porém, existe aqui uma captação ambiental que foi feita num processo judicial e um dos fundamentos que o desembargador usou para permitir a prisão dos acusados que estão presos foi o quê? O sigilo de justiça. Justamente para quê? Para preservar o interesse público. Porque se a gente dá publicidade a uma coisa a qual o Poder Judiciário disse que é sigilo, a gente pode inclusive prejudicar as investigações. E é por esse motivo que compulsando a denúncia recebida por esta casa, nota-se que a mesma contém inscrições de captação ambiental realizadas no processo investigatório que ocorre em segredo de justiça. Cabe ressaltar que, em nosso ordenamento jurídico, o segredo de justiça é excepcionalidade. A regra, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa e a intimidade ou o interesse social o exigirem. Ou seja, conforme a decisão proferida nos autos pelo ilustre desembargador Gilberto Carneiro Jacques, que decretou a prisão preventiva do prefeito municipal, de secretários e empresários supostamente envolvidos. A prisão preventiva, assim como o segredo de justiça, foi decretado como excepcionalidade à regra, em razão de garantir a ordem pública e para a conveniência da execução criminal. Nesse caminhar, o artigo 20 do Código de Processo Penal define que, artigo 20, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo
exigindo necessário a elucidação do fato ou exigindo pelo interesse da sociedade. Ou seja, quando o ilustre julgador defere o segredo de justiça nos autos, excepcionalidade processual foi justamente em prol da sociedade, uma vez que a situação está intimamente ligada ao interesse público. Nessa mesma linha, o Código de Processo Civil dispõe sobre o assunto, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes e seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Artigo 107 da Ordem do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado tem direito a examinar cartórios de fórum, secretaria do tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independente de fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias em registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça. O segredo de justiça está no corpo também? O direito de consultar consultar os autos do processo tramitam em segredo de justiça e pedir certidões em seus atos é restrito às partes e seus procuradores. Desse modo, tendo em vista os dispositivos normativos que elucidam a questão em discussão, não pode esta Casa fazer a divulgação de informações que tramitam em segredo de justiça, sob pena de cometimento e prática legislativa. Uma vez eu quebrei o protocolo assim. Isso tudo é uma balela que foi escrita lá de cima para baixo, para convencer o povo, porque para caçar o meu mandato, bastou um verbo de saber. No regimento, sempre poliram a palavra do vereador. E não foram uma nem duas vezes. Que palhaçada com esse papinho de advogado. Se toca, que ninguém aqui otário não, hein? Ninguém otário não, hein? Vai manipulando desse jeito aí que a sua alma vai estar longe. Pessoal, deixa eu pedir só para continuar a reunião, porque senão daqui a pouco eles vão usar como argumento e encerrar a reunião. Para terminar o circo e falar que a culpa é nossa. Deixa continuar o espetáculo. Vamos dar andamento aqui no cabelo. Só o que esse vereador vão fazer. Não, pode continuar, nobre vereador. Por favor, gente. Ótimo, tudo estava sendo filmado, inclusive quando você falou que destruiu cesta básica. Então tá bom, então continue com vocês no brincadeiro. Danilo Álvaro da Silva e seus patrões desse lado. Vai ter silêncio. Tramita em segredo de justiça, sob pena de cometimento de crime e prática de atitude contrária ao interesse. Afinal, a justificativa do segredo de justiça é justamente o de prezar pelo bom andamento das investigações. Prezamos pelo seu melhor resultado, resguardando assim o que é merecido. Dito isso, peço silêncio, por favor. Agora é uma questão de respeito. Não, isso é desrespeito. Porque sinceramente, se não tivesse eu só quero lembrar o seguinte, a gente tem questão do sistema de filmagem na casa, então assim, quem desrespeitar a ordem será punido.
preciso fazer o meu trabalho. Então eu peço respeito. Eu não estou dizendo que o que eu estou lendo aqui é certo ou que é errado. Só que foram os legisladores que fizeram. Eu tenho um dever legal para mim seguir a ordem. E o senhor muito bem sabe disso. Eu sei muito bem, mas não leve para esse ladrão, Reinaldo, que meu respeito por você começa onde o seu termina. Isso aí que você está fazendo são palavras que me atingem diretamente. Afinal, a justificativa de segredo de justiça é justamente o que preserva pelo bom andamento das investigações, prezando pelo seu melhor resultado, resguardando assim o interesse público. Dito isso, ressalto que os nobres vereadores tiveram acesso à íntegra da denúncia, o que não gera nenhum prejuízo quanto ao seu recebimento. Entretanto, neste momento, em respeito à separação dos poderes, assim como ao trabalho do Ministério Público de Minas Gerais e ao Poder Judiciário, deixo de registrar a leitura das transcrições ambientais previstas nas páginas 7, 8 e 9 dos autos, em respeito ao interesse público, uma vez que estaríamos contrariando as normativas em questão, ferindo ainda a separação dos poderes, ressaltando que não houve prejuízo, uma vez que cada vereador teve uma cópia dos autos na íntegra, com a PEC 4 de março de 2024, Reinaldo Luiz Garcia. E agora eu passo a leitura da denúncia na sua continuidade, as páginas 10. Nele, Marcelo afirma que o uso de automóveis oficiais para fins particulares pelo prefeito Nelson é algo rotineiro. Essa declaração, obtida no contexto das investigações que culminaram na decretação de prisão preventiva do denunciado, confirma, sem margem para dúvidas, a prática das infrações políticas administrativas, conforme tipificadas no artigo 4º, inciso 7º, 8º e 9º do Decreto-Lei 201/67, por parte do denunciado. Por isso, tese requer ao final a sua destituição do cargo, bem como a sua inabilitação para exercer função pública por um período de 8 anos, contados a partir do término do mandato para o qual foi eleito. Inciso 5. Da cassação do mandato por infração política administrativa e individualização da conduta do denunciado. De acordo com o Tito Costa, infrações políticas administrativas são aquelas que resultam de ações contrárias à lei, praticadas por um agente político ou por alguém que legalmente represente, e estão relacionadas a assuntos específicos de administração. O prefeito, como agente político que exerce um serviço público, sem qualquer vínculo profissional ou empregatício com o município, está sujeito a tais infrações. Essas infrações são consideradas reprováveis pelo ordenamento jurídico, embora não tenham explicações criminais diretas, e podem levar o prefeito a um processo de cassação de mandato. Os artigos 1º, incisos 2º e 4º, incisos 7º, 8º e 9º do Decreto-Lei 267 complementam-se, pois ambos se referem a responsabilidades dos prefeitos por atos contrários aos deveres de seu cargo, mas em contextos e esferas diferentes. Artigo 1º do Decreto-Lei 267 estabelece os níveis de responsabilidade dos prefeitos, que são julgados pelo Poder Judiciário, independente da decisão da Câmara dos Vereadores. O inciso 2º deste artigo trata especificadamente do uso indevido de bens, rendas ou serviços públicos para benefício próprio ou de terceiros. Esse é um crime grave que pode resultar em penalidades criminais, incluindo a prisão. Por outro lado, o artigo 4º do Decreto-Lei 201/67 trata das infrações políticas administrativas e dos prefeitos, que são julgadas pela Câmara dos Vereadores e podem resultar na cassação de mandato. O inciso 7 deste artigo trata da prática de atos contrários às disposições expressas na lei ou
não são enraizadas essas infrações. Embora igualmente graves, são tratadas dentro do contexto político-administrativo e não acarretam penalidades criminais diretamente, mas podem resultar na perda do mandato. A complementaridade entre esses dois conjuntos de artigos está no fato de que ambos visam garantir a integridade e a legalidade na administração pública. Enquanto o artigo 1º lida com crimes que podem levar a sanções penais, o artigo 4º lida com infrações políticas administrativas que podem resultar em consequências políticas, como a perda de mandato. No presente caso, observe que a conduta do denunciado, que nomeou 3 amantes como assessores, embora nenhum deles desempenhasse efetivamente suas funções, lhe permitiu que recebesse diárias sem realizadas as respectivas viagens, bem como a utilização indevida de bens públicos, como veículo oficial do prefeito, para fins pessoais, constitui infração política administrativa. Portanto, além de sanção criminal, deve ser aplicada pelo Poder Judiciário, independentemente de qualquer manifestação da Câmara Municipal de Papel. O denunciado deve ser também responsabilizado pela infração política administrativa, que consiste em agir contra disposições legais, negligenciar a defesa dos interesses municipais e agir de maneira incompatível com a dignidade do cargo de prefeito. É importante destacar que a Emenda Constitucional número 25 de 2000 introduziu a tipificação de condutas políticas administrativas dos prefeitos como crime de responsabilidade. Portanto, mesmo que não sejam crimes penais, essas infrações estão relacionadas ao descumprimento da lei, por ação ou omissão, e podem levar à cassação do mandato do prefeito. Dessa forma, no presente caso, fica evidente a intenção do denunciado em cometer as infrações políticas administrativas previstas no artigo 4º, inciso 7º, 8º e 9º do Decreto-Lei 201 de 1967. Assim, passa-se então, objetivamente, a individualização da conduta do denunciado. Artigo 4º, inciso 7º do Decreto-Lei 201 de 1967. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. O inciso 7 do artigo 4º do Decreto 201 de 1967 trata de uma infração política administrativa específica, cometida por prefeitos municipais. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Este inciso ressalta a responsabilidade dos prefeitos em aderir estritamente à lei, tanto em suas ações quanto em suas omissões. No caso em questão, é evidente que o denunciado, ao nomear indivíduos para cargos públicos sem que eles efetivamente desempenhem suas funções, está violando as disposições legais que regem a nomeação e a função de assessores públicos, especialmente no princípio constitucional da legalidade e moralidade administrativa. O elemento crucial aqui é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de cometer tais atos. O denunciado, Nelson Mário, não apenas agiu contrariamente à lei, mas fez isso intencionalmente, com plena consciência de suas ações. Essa conduta evidencia uma clara violação do princípio da legalidade e da moralidade administrativa, fundamentos essenciais da administração pública. Portanto, a conduta do denunciado está em consonância direta com o que é proibido pelo inciso 7 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 1967. Ele não apenas praticou atos contra a expressa disposição de lei, mas também se omitiu na prática de atos de sua competência, comprometendo a integridade e a dignidade do cargo que ocupa. Diante do exposto, não há dúvidas de que a conduta do denunciado está tipificada no Decreto-Lei 201
omitir-se ou negligenciar a defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Os eventos mencionados anteriormente, nos quais o denunciado Nelson Lara nomeia seus amantes como assessores, sempre desempenhem suas funções, permitindo que recebam diárias sem realizar as viagens correspondentes e utilizem o veículo oficial para fins particulares, também se enquadra o artigo 4º, inciso 8º da Decreto-Lei 201 de 1967. Este inciso estabelece como infração a omissão ou a negligência na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Ao analisar a conduta do denunciado Nelson Lara, à luz deste inciso, observamos o seguinte: 1. Nomeação inapropriada de assessores. Ao nomear indivíduos que não desempenham suas funções, o denunciado Nelson falhou em defender os interesses do município de Guarapé, pois está utilizando recursos públicos, salário dos assessores, sem obter o retorno esperado em termos de serviço público. 2. Pagamento de diárias indevidas. Permitir que assessores recebam diárias sem realizar as viagens correspondentes é uma clara negligência com as rendas municipais. O denunciado Nelson, ao permitir tal prática, está falhando em proteger os recursos financeiros do município. Uso indevido de veículo oficial. O uso de um veículo oficial destinado a serviços municipais para fins particulares representa uma negligência na gestão e defesa dos bens do município. O prefeito, ao permitir tal uso, está falhando em sua responsabilidade de zelar pelo patrimônio público. Em todos esses aspectos, a conduta do denunciado Nelson Lara reflete uma omissão, negligencia a defesa dos bens, rendas, direitos e interesses do município, o que se enquadra diretamente no que é proibido pelo inciso 8º do artigo 4º da Decreto-Lei 201 de 1967. A infração a este inciso não apenas compromete a integridade da administração pública, mas também resulta em prejuízos tangíveis ao município e aos seus cidadãos, sendo esta conduta passível de incursão ao crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei nº 201 de 67, artigo 4º, inciso 8º. C. Artigo 4º, inciso 9 do Decreto-Lei 201 de 1967. Proceder de modo incompatível com a dignidade do decoro do cargo. A conduta do denunciado, conforme descrito anteriormente, claramente se enquadra também no artigo 4º, inciso 9 do Decreto-Lei 201 de 1967, que trata da infração de proceder de modo incompatível com a dignidade do decoro do cargo. Analisando a conduta do prefeito sobre a luz deste inciso, observamos o seguinte: 1. Nomeação inapropriada do assessor. A nomeação de indivíduos para cargos públicos com base em relações pessoais, especialmente quando esses nomeados não exercem suas funções, é uma afronta à dignidade e ao decoro do cargo de prefeito. Tal prática sugere favoritivismo e abuso de poder, comprometendo a integridade do cargo. 2. Pagamento de diárias indevidas. Permitir que assessores recebam diárias sem realizar as viagens correspondentes não apenas representa uma má gestão dos recursos públicos, mas também reflete um comportamento que é eticamente questionável e incompatível com a dignidade e o decoro esperados de um gestor público. 3. Uso indevido de veículo oficial. O uso de um veículo oficial, que é um tributo para fins particulares, é uma conduta que viola os princípios de moralidade e probidade administrativa. Tal ação é vista
com desrespeito ao cargo e aos cidadãos que o prefeito representa. Essas ações, quando vistas em conjunto, demonstram um padrão de comportamento que é claramente incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. O inciso 9 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 1967 visa assegurar que os ocupantes de cargos públicos mantenham um padrão de conduta que respeite os princípios éticos e morais, bem como a confiança pública. A conduta do denunciado, neste caso, viola esses princípios e compromete a imagem e a integridade da administração pública. Inciso 6 dos pedidos. Diante de todo exposto, a parte denunciante por óbvio público. Inicialmente, a presidência desta Câmara Municipal que receba a presente denúncia em face do denunciado, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto-Lei 201/67, a qual encontra-se inscrita em todo a exposição dos fatos, capitulação, individualização da conduta e a indicação das provas em anexo, tudo conforme determina o artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/67. B. Seja a denúncia lida na primeira sessão e submetida à sua aceitação no plenário desta Casa Legislativa. C. Caso o denunciado caso a denúncia seja aceita pela maioria dos presentes, seja constituída na mesma sessão a comissão processante, composta por 3 vereadores, sorteada entre os impedidos, respeitada a proporcionalidade partidária. E, após a instalação da comissão processante, seja notificado pessoalmente ou por correspondência com a aviso de recebimento do senhor prefeito para apresentar defesa prévia, por escrito, indicar as provas que pretende produzir, podendo arrolar até 10 testemunhas, o qual encontra-se atualmente custodiado no presídio Professor Jacques de Assis, Avenida Cirineu Azevedo, número 500, Dom Humberto, Uberlândia, Minas Gerais, capital. Com a defesa, seja emitido parecer prévio da comissão processante sobre o prosseguimento ou não, submetendo o feito ao plenário. Sendo votado o prosseguimento da denúncia, seja determinado o início da instrução, designando os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para depoimento dos denunciados e inquisição das testemunhas. G. Encerrada a instrução probatória, seja oportunizado ao denunciado a apresentação de razões finais no prazo legal e após seja emitido o parecer final da comissão processante. H. Ao final, pede-se que seja julgada procedente a denúncia em sessão de julgamento no plenário desta Casa Legislativa, por 2/3 de seus membros, em votação nominal e aberta, com a competente medida do mandato do prefeito municipal e expedição dos respectivos decretos legislativos de cassação do mandato. Isso. E, com a finalidade de agilizar o processo e economia de recursos da Câmara Municipal, requer que as notificações direcionadas ao denunciante sejam elas realizadas por meio eletrônico, no e-mail mariel@ferreiradiasmar.adv.br, dispensando assim notificação pessoal. Considerando o acervo probatório anexo, nota-se que a instrução processual pode ser feita exclusivamente pela análise de documentos, razão pela qual a busca da verdade real e considerando também os poderes executórios da comissão processante, pede-se, desde já, que seja requerida a juntada dos documentos pertinentes às investigações do procedimento investigatório do Ministério Público. Nestes termos, espera urgente deferimento, pois felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Mateus 5. Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2024.
Maria Marlene Marra, assinado eletronicamente. Tiago Santana, assinado eletronicamente. As páginas 17 seguem os links e requisitos de acesso aos documentos que acompanharam, assim como o pendrive se encontra em anexo. As páginas 18 e 19 são os documentos de identidade do senhor Tiago Santana. As páginas 20, o título de leitura. Mesma coisa, a página 21. Página 22, a certidão do cartório eleitoral do senhor Tiago Santana. As páginas 23, o comprovante de endereço do senhor Tiago Santana. Páginas 24, documentos de identificação do senhor Mariel Marlene. As páginas 25, certidão eleitoral do senhor Mariel Marlene. E as páginas 26, o título de eleitor do senhor Mariel Marlene. E as páginas 27, a sua nova declaração de endereço. Segue também, senhor presidente, uma lista de pessoas que apoiaram o pedido contendo 123 assinaturas. Foi só essa. Senhor presidente, conforme procede o procedimento, vamos passar agora a votação do recebimento ou não da denúncia. E ressalto aqui, conforme o artigo 58 da Constituição, a gente precisa respeitar a regra da proporcionalidade partidária. E o que isso significa? Quando tiver 2 vereadores do mesmo partido e um vereador for selecionado, o outro automaticamente não poderá participar. Portanto, podemos passar a votação de recebimento. Recebimento da denúncia 021/2024 contra o senhor Nelson Alves Lara, prefeito afastado do município de Guapé. Votação do recebimento. Celso Oliveira Freitas. Elizabeth Florencio, eu sou favorável ao recebimento da denúncia. Fernando Soares Neves, a favor. Pessoal, vamos fazer silêncio para a gente dar continuidade. Eu peço até por questões mesmo de trabalho. A gente tem uma pauta para dar continuidade. Nós temos projetos importantes aí. Um deles é o projeto de conceder auxílio aos estudantes de Guapé. Então, assim, vamos ajudar para a gente agilizar, por favor. Everton Gonçalves de Oliveira. A favor. Jacenil Souza Leandro. Totalmente a favor, gostaria só de lembrar, que nós tivemos essa oportunidade, não dessa forma, mas quando eu acabei de entrar no teatro, logo em seguida, em 2022, eu ainda não estava a par do que estava acontecendo, mas logo de cara eu já tive o contato com uma votação igual essa, né, de pedido de recebimento de uma denúncia, que praticamente eu só fui a favor do recebimento da denúncia, né, os colegas não acompanharam, e era o caso de nepotismo, e ficou evidente, depois não ficou comprovado, mas ficou evidente porque a pessoa que ocupava o cargo, logo que teve pedido aqui, né, teve a denúncia aqui na Câmara, logo após, tem um processo judicial que eu acompanhei frequentemente para colocar o nome dele. E logo a gente notou também, né, que essa pessoa, não sei por que motivo, né,
Gosta sim. Pode deixar. A favor. Anderson Freire. Eu acho que tem prova suficiente, no mínimo, para caçar o direito político. Então, o mínimo que essa casa possa fazer é julgar esse resultado de maior lealdade possível. Verdade, recebida a denúncia, momento de efetivar o sorteio dos 3 integrantes que irão compor a comissão. Eu peço que 2 vereadores confiram o nome dos vereadores que estão nas células. Foi retirado aqui o nome do senhor Celso Oliveira Freitas pela não presença na reunião. Pessoal, por favor, eu peço a confirmação dos senhores, só por questão de partido mesmo. Nós temos aqui o Danilo do PCdoB, correto? O José Aparecido e a Beth do PT. O Renato do Pessoal, eu peço silêncio. Eu só era Deus que PT. O Renato do Partido Verde. O Celso está presente. Temos o Edson do PCdoB. A Jacemir do Partido Verde. O Leilamento do Anderson, Partido Social Democrata. Ressalvo que, conforme já entendimento do Tribunal de Justiça, em caso idêntico, o presidente, se for sorteado, não participa. Presidente, o senhor pode fazer a retirada. Hernando Soares. Jacemir Souza. É o Pioneers. São 3, eles vão analisar. Danilo Alves. Piuí. E a maioria que ele falou da Everton Gonçalves.
para se reunir. Prazo de 5 minutos, a gente suspende a reunião para que vocês entre si nomeiem relator e presidente da comissão. Tem participado da Comissão de Legislação, Justiça e Federação nessa reunião? Tem integrante da Comissão de Legislação, Justiça e Federação? Não tem? Nesse sorteio saiu algum? Não. Precisa ter, deveria ter no regimento de direito, precisa ter um participante, um integrante da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. É norma regimental. Tá? Como muito bem explicado aqui no parecer inicial, e conforme entendimento jurisprudencial dos tribunais, o regimento não se aplica em alguns casos. O que se aplica é o decreto-lei, que é a norma federal. Os tribunais têm entendimento de que, e o que faz sentido, a norma municipal não pode legislar sobre a questão, porque senão, em tese, os municípios poderiam criar normas que seriam mais flexíveis aos julgamentos dos seus próprios crimes. Então a gente vai seguir o decreto-lei 201 de 1967. Doutor, que fala exatamente a mesma coisa. A comissão formada Fala exatamente a mesma coisa do decreto 1, o decreto-lei 201 de 67. Eu estudei ele de cabo a rabo. Eu sou o maior interessado. Bom, pessoal, tendo em vista que a reunião teve uma pausa, vamos aproveitar dessa pausa para dar voz ao povo. E aí, o que vocês estão achando? Se manifestem, por gentileza. Eu pergunto a vocês, a atitude dos parlamentares sentados daqui para lá foi sincera ou não? Bom, meus amigos, para quem nos acompanha aí pelo Instagram, quase 200 pessoas online, agradeço aí a participação. Estamos aqui na Câmara Municipal, aonde protocolei o pedido de impeachment contra o ex-prefeito, né? Na verdade, o prefeito preso, se ele será ex, vai ser depois do trâmite administrativo da comissão processante que passou a ser constituída, e esperemos que essa casa tome ao menos uma ação decente, sensata, ética para com a sociedade guapiense. Obviamente ninguém acredita na posição de Everton Gonçalves, de Elizabeth Florencio, de Cuti do Trator, de Danilo da Salsicha e Companhia Limitada. Mas, dadas as circunstâncias, seria suicídio político caso eles não aceitassem o pedido de impeachment. Claro que existem inúmeras possibilidades de estratégias políticas a serem utilizadas por eles, tendo em vista o posicionamento que acabaram de ter, mas nós continuaremos vigilantes, nós continuaremos fazendo a nossa parte, continuaremos esperando que a população de Guapé participe mais ativamente das questões que são pertinentes ao conhecimento do bem público, do bem comum. Insta salientar que foi privado o conhecimento da população na leitura da denúncia que apresentei em 3 ou 4 páginas que não foram lidas, com um argumento pífio, raso, que não cabe, não se justifica, tendo em vista que a responsabilidade por cada uma daquelas palavras lá escritas era minha e de Dr. Mariel Marley Marra. Então foi só mais uma justificativa de blindar o prefeito do ridículo daquilo que foi proferido nas conversas grampeadas e obtidas, né, pelo GAECO. Então é isso aí. Nós continuaremos aqui com a transmissão, esperemos que os nobres parlamentares regressem às suas cadeiras, ocupem-as oportunamente e procedam com o trâmite da questão de ordem. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês, é isso daí. Se nós não pressionarmos, eles continuarão a fazer tudo o que bem entendem. Isso daí é uma amostra de que eles me arrancaram dali, ó. Cadeira que eu ocupei. Essa cadeira me foi cedida pelo povo. O povo me colocou ali. Uma meia dúzia de covardes com uma justificativa ridícula
com uma acusação infundada, mentirosa, tanto que foi arquivada em primeira e em segunda instância. Aqueles covardes roubaram o meu mandato, o que, com certeza, em bem pouco tempo, teremos um resultado positivo, tal qual obtivemos com o trabalho brilhante da equipe do GAECO. Eles não acreditaram, eles tripudiaram, eles pediram para eu procurar o Ministério Público. Eu procurei. Vereadora, a senhora lembra quando a senhora me pediu para procurar o Ministério Público? Olha lá, ela não fala comigo, gente. Vereador, Danilo, ô vereador, fala comigo. Tem um pouquinho de cordialidade. Tá deixando a barba crescer também porque fez promessa? Eu tinha feito. Danilo fez promessa também, gente, para deixar a barba crescer. Oh, meu Deus, por que será que eles têm esse ranço de mim? Eu só estava trabalhando. Tanto eu estava trabalhando que eu fiz exatamente o que eles pediram. Agora estão magoados comigo. Está dormindo bem, vereador Elizabeth Florencio? Está sonhando com a turma do balão mágico? Se é que a senhora me entende? Será, gente? E aí, vereador? Danilo, fala comigo, Danilo. Fala comigo, bebê. Não fala, não? Ô, o Celcinho veio. Com licença de vossas excelências, é pago com o nosso dinheiro, vamos consumir essa água que estava aqui disponível. Tá dando risada, né? Tem que aliviar um pouquinho. Me achincalharam aqui, eu só quis trabalhar e esses covardes me roubaram o nosso cargo. Tá aí, ó, tudo que eu falei está sendo materializado agora. Obrigado pela coerência aí, viu? Bom, pessoal, casa cheia e daqui a pouco regressam os nobres parlamentares. Olha, vem cá. Ô, vereador, fala comigo, vereador. Elizabeth, por que será que ela não fala comigo, gente? Por que será? Beth, posso chamar de Beth? Será que ela deixa eu chamar ela de Beth? Ela não quer falar comigo? Por que será que ela não me responde? Meu Deus! Uma pausa. Danilo! Ô, Danilo! Fala um oi aqui para nossa audiência. Deixa de ser indelicado, vereador. Conversa que tem 221 pessoas online te assistindo, Danilo. Vereadora. 222 pessoas aqui assistindo a senhora. Fala um oi aqui para a nossa audiência, vereadora. Manda um tchauzinho. Fala com a turma aqui, vereadora. Oh, meu Deus. Vai pintar um palheiro, vereador? Vai fumar um palheirinho de novo? Oh, gente. Que ranço esses meninos têm da gente. Eu não sei porquê. Eles pedem pra gente trabalhar, a gente trabalha. Depois ficam magoados. Vai entender, né? Oi? Já vou conhecer agora.
Falei, pessoal, peço desculpas, eu saí por um momento para estar conversando aqui com as pessoas. É um momento de muita emoção, são muitas emoções. Aqui, ó, no picadeiro novamente, opa, desculpa, no plenário novamente, a vereadora Elizabeth Florencio, a mulher que ama me odiar. É muito amor enrustido, não dá para entender. Fala um oi aí, vereadora. Dá um tchauzinho. Vereadora, coincidência ou não? Ô Cut, pode chamar de Cut, vereador? Vereador José Aparecido, como é que tá o sítio lá? E o café? Vai produzir já esse ano? Eita, nós, hein? Com um trator público para poder plantar café, até eu, não é verdade? Pedro não falou comigo, eu não sei. Ô, Dedê, como é que faz? Fala para seus colegas falar comigo aqui, ó. Quer dar uma palavrinha? Tem umas 200 pessoas nos acompanhando aqui, ó. Tiago Câmara, essa Câmara hoje está do jeito que deve estar em toda reunião, pessoal. Vem para cá, toda reunião, vocês é muito importante aqui para nós. Essas decisões que a gente toma aqui, a força do povo, da energia dos vereadores votarem. Vota com mais consciência, com mais firmeza do que está fazendo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dedê. Fala para a nossa nobre vereadora, dá um olho aqui para a nossa audiência, vereador Leila Milton. Ela não fala com a gente, não vai adiantar insistir, não tem jeito. O que acontece? Ô, Hernando, deu para tirar um cochilinho aqui no fundo ou não? Deu? Ah, o Soneira tá acordado, mas ele tava cochilando, vocês viram, né? Eu dei um zoom, vocês pegou? Tá entendendo? A hora que estava sendo votado projetos que iam atentar diretamente contra cada um de vocês, ele estava ali dormindo, ó. E eu tenho uma boa notícia a dar aos senhores. Teve um despacho. Ô, pessoal, um minutinho de atenção de vocês aqui. Eu tenho uma notícia para poder dividir com vocês. Eu não posso precisar, porque eu não tive acesso, mas eu vi uma movimentação acerca da ação popular que impetramos contra o município para tolir esse absurdo que é feito lá na balsa que liga Guapé Capitólio. Inclusive está quebrado, os moradores de Adaúna não tiveram o direito de vir aqui hoje. Então pode ser que o juiz dê uma decisão favorável e que essa cobrança, que esse roubo institucionalizado por essa casa seja tolhido. Pessoal, nós tivemos aqui uma questão, um problema que não tem amparo legal neste momento, onde não houve um acordo entre os dois integrantes que foram sorteados para participar da assumir a relatoria. Desse ponto de vista, tendo em vista a isonomia e os princípios de direito, para que não haja prejuízo, a gente passa a vaga do senhor Hernando para já ser Ô, notícia boa! Eita, nós, gente! Vocês estão vendo, tá tudo conspirando a favor. Tendo em vista, só quero fazer uma ressalva aqui, que pese a gente ser pego por questões que não tem normas neste momento, mas entendo que não haverá prejuízo, tendo em vista que ela é do mesmo partido que o senhor Hernando e ela foi a segunda sorteada no momento. Então, fui obrigado a tomar uma decisão isonômica neste momento. Boa sorte, Josemir. Vai entrar para a história, hein? Neste contexto, podemos dizer que o senhor Vilameu está como presidente, você como relatora, eu argumento. Decidido, então, a composição da comissão. Gente, agora vamos dar o orçamento, né? O orçamento Sim. As atas, a última reunião foi colocada no grupo, né? A gente coloquei de manhã, então eu gostaria de fazer a coletiva dos assinamentos. Rodrigo, por favor.
inquérito constitucional 0281, 23, 53, 47, Ministério Público de Minas Gerais. Senhor Presidente, parte suplementar para fins de discussão do inquérito constitucional 0879, 21.000.120, ser muito presente para no artigo 129, inciso 3º, inciso 4º da Constituição Federal, artigo 26, inciso 1º, a linha B da Lei Federal 8.593, e do artigo 67, inciso 1, a linha B da Lei Complementar, integral do regimento, inclusive com reforçamentos que resultem na aprovação da Lei Municipal número 2.511 de 2018. A resposta poderá ser encaminhada inicialmente com reforçamentos autorizados para o e-mail da Procuradoria de Iniciativa Governativa. Ofício 01 de 2024 e Associação de Pais e Amigos dos Funcionários de Papel. Câmara dos Vereadores de Papel, da Vila assunto requerimento. Associação de Pais e Amigos dos Funcionários de Papel, CNPJ 000-918-325-0015, com sede na Rua 3 da cidade de Belém, cidade através do seu presidente em exercício, Rafael Barbosa, vem através deste ofício solicitar verbas para a ampliação da área física da APAI, para que a APAI possa contribuir com a população de Papel. Assim, com as adequações que entender as exigências do SUS para credenciamento da mesa para atendimento de crianças, adolescentes e adultos com atraso de desenvolvimento neuropsicológico devido à grande procura destes casos na nossa cidade. Certo da atenção, agradeço-nos e fortaleço o plano de consideração. Ofício 02 de 2024, papel 16 de fevereiro de 2024. Aos senhores vereadores Celso Oliveira Freitas, Legamento de Câmara Municipal de Papel. Assunto: nota de refúgio e solicitação de providências. Prezados senhores, com respeito e consideração, dirijo-me a vossas excelências para expressar minha profunda preocupação e indignação diante da omissão, quissa conveniência da Câmara Municipal em relação aos travesseiros cometidos pelos servidores públicos presos na Operação Tenda Alegria, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Está, de maneira incisiva, que, ao contrário da atual postura, houve uma mobilização aberta por parte dos vereadores ligados ao prefeito preso, que não hesitaram em cessar o meu mandato com base em denúncia fundada e falsa. Ressalto que tal denúncia foi efetuada pelo Ministério Público Municipal, com endosso do Judiciário e posteriormente pelo Ministério Público do Estado. Quando a Câmara Municipal, em sua atitude lamentável, despendeu recursos liberados para custear renomados escritórios de advocacia em um processo sem fundamento sólido. Agora, diante da prisão do prefeito, da revelação de 19 gigabytes de arquivos públicos contendo fotos, vídeos e áudios relacionados à sua patrulha, é inaceitável que a Câmara Municipal apresente entraves em relação ao nosso pedido de fixação do mandato preso. Tal atitude é repugnante, considerando a gravidade dos fatos envolvidos. É clara responsabilidade do chefe do Poder Executivo. Mesmo descrente, reforça a importância de que esta Casa Legislativa haja com imparcialidade,
diligência, buscando a verdade e a justiça em todos os casos, sem favorecimento partidário ou interesses individuais. Aguardamos, portanto, que Vossas Excelências tomem as devidas providências para esclarecer e corrigir essa situação, garantindo a transparência e a ética no exercício da função pública. Esperamos que a Câmara Municipal atue em conformidade com os princípios democráticos e representativos. Antecipamos nossos agradecimentos pela atenção. Dispensar atenciosamente Thiago Salgueiro. Ofício número 14 de 2024, gabinete, papel de 28 de fevereiro de 2024. Assunto: presta informação, ofício 01 de 2024. Excelentíssimo Senhor Presidente, em resposta ao ofício em oriundo do gabinete do vereador Celso Oliveira Freitas, por meio do qual o ERA pede informação sobre o procedimento de aprovação do loteamento de Barbosa, não há nesta prefeitura nenhum procedimento de aprovação do referido loteamento, sendo de nosso conhecimento de que o parcelamento do solo em questão foi feito a revelia da administração pública municipal. É também de nosso conhecimento que o proprietário contratou a empresa para fazer o processo de regularização fundiária na modalidade B1, no qual cabe ao empreendedor a implantação de toda a infraestrutura do local. Informa ainda que o senhor prefeito municipal, Pequeno, me encarregou de fazer a interlocução do executivo com esta Câmara Municipal, no que diz respeito a indicações demais de requerimentos, determinando ainda que os pedidos enviados sejam prontamente respondidos e acompanhados por mim até a resolução final. A oportunidade renova o processo de consideração a preço. Atenciosamente, Marcos Luiz de Oliveira, assessor especial da lei. Assunto: informa novos números de telefone ao público do cartório eleitoral. Prezado senhor, por ordem do legítimo juiz eleitoral, venho por meio deste informar que, conforme comunicado 004/2024 da Diretoria Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, foi adotado novo sistema de comunicação de telefonia nos cartórios de todo o Estado, passando os telefones desta zona eleitoral a serem os números 9431 e 9432, e ainda o número 148, disque eleitoral. Solicito que esta Câmara tenha a divulgação da população do município de matéria a respeito de todo o teor constante do comunicado. Aproveito o ensejo para agradecer a costumeira colaboração com a Justiça Eleitoral. Ofício 032/2024, Procuradoria-Geral da Justiça, assuntos Conta Eleitoral 2024 para alimentação de base de dados. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, primeiro Promotor de Justiça na Praia, superior artigo 1º, inciso 1º das Constituições. 64 dos dados visão da alimentação de dados do sistema eleitoral. Pessoal, por favor, se não tivesse mesmo, continuar os apurados. Solicita que sejam transmitidas as seguintes informações para a página do sistema eleitoral, conforme orientações do documentamento. Primeiro, prefeitos e vice-prefeitos que perderam seus cargos efetivos por infringências das dispositivos da Constituição Estadual da Lei Pública do Município nos últimos 12 anos. Artigo 1º, inciso 1º, a linha C da Lei Complementar 64 de 1990. 2. Prefeitos, vice-prefeitos e dirigentes que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitados por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão recorrível dessa Câmara, nos últimos 8 anos. Artigo 1º, inciso 1º, a linha G, da Lei Complementar 64. Vai cair a chapa. 3.
servidores desta casa, vereadores, que tenham sido demitidos do serviço em decorrência do processo administrativo e judicial nos últimos 8 anos. Artigo 1º, inciso 1º, a linha da lei complementar 64. 4. Eventuais decisões proferidas no prazo acima ou a partir da última informação prestada pela Câmara por meio do sistema eleitoral. Esclarece que eventuais dúvidas poderão ser sanadas pelo correio eletrônico, conforme previsto, e havendo falhas no sistema, deve ser incluído os possíveis no print dela com o reclamado. Atenciosamente, terão utilizado promotor de justiça e justiça. Ofício número 0 de 2024, da Procuradoria de Justiça de Minas Gerais. A sua excelência, senhor presidente Daniel Brasil, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, a parte complementar para o fim da instituição de inquérito seguro total, sirva como presente para concluir o artigo 129, terceiro e sexta Constituição Federal, artigo 26, inciso 1 da Lei Federal, número 8.625, barra 93, o artigo 67, inciso 1, a linha B da Lei Federal Estadual número 94, barra 94. Requisitar Vossa Excelência no prazo de 15 dias do encaminhamento de ordem integral de projetos que resultaram na aprovação das seguintes leis: Lei Municipal número 2.781/2020, Lei 2.844/2021, Lei 2.846/2021. B. Cópia dos atos de nomeação e exoneração do servidor Marcos Vinícius. A resposta poderá ser encaminhada preferencialmente com eventuais anexos digitalizados para o e-mail da Procuradoria do Jardim do Ministério Público. Na oportunidade, apresento protesto de estímulo e consideração. Fernando Nunes, coordenador regional das Promotorias de Defesa do Patrimônio. Muito bom. Faço também, senhor presidente, um ofício 054 de 2024 do cartório da 6ª Câmara Criminal de Belo Horizonte, de 8 de fevereiro de 2024, de ordem do excelentíssimo senhor desembargador Alberto Ferreira Jazz, relator nos autos do procedimento investigatório do Ministério Público número tal da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, figura com requeridos Nelson Alves Lara, prefeito municipal de Guapé, Davidson Silva de Andrade, Reginaldo Fernando Souza, Paulo Henrique Camilo, Paulo Gonçalves Vieira e Fábio Afrânio Coelho. Encaminho a Vossa Excelência cópia da decisão que determinou o afastamento de todos os servos públicos de Nelson Alves Lara, Davidson Silva de Andrade, Fábio Afrânio Coelho, Neuza Aparecida da Silva, Paulo Gonçalves Vieira e Márcia Aparecida Reis. A Márcia? Para que sejam tomadas as providências cabíveis, a fim de que seja dado integral cumprimento da decisão anexa. E deixando de fazer a leitura, senhor presidente, tem um anexo gigante, se a gente fosse fazer a leitura, a gente estaria aqui honestamente. Faço aqui também uma indicação número 04, de 4 de março de 2024, do senhor vereador Everton Gonçalves de Oliveira. O vereador Everton Gonçalves de Oliveira, por suas atribuições, especialmente as representantes do 7º de Matéria, vem apresentar ao plenário a seguinte indicação ao chefe do Poder Executivo. Que o Poder Executivo estude a possibilidade de realizar um convênio com empresas que realizem concertos e cadeiras de rodas. Justificativa. Temos em nosso município muitas pessoas que necessitam do uso de cadeiras de rodas para poder se desenvolver. Em sua maioria, são pessoas humildes que não têm condições financeiras de custear a manutenção de tais equipamentos. Esse modo tem acontecido um problema no caso liderado
cada percurso completo, caminhos novos, uma vez que as pessoas não conseguem perder com esse custo. Salvo as sessões no ato de março de 2004, de promoção de essa indicação dos colegas já viram, eu já fiz essa solicitação de quase 2, 3 vezes. Ele é um anjo. Do Poder Executivo e não foi acatado, né? Então, hoje eu tive com a Mariana, já tive com o Paulo, e normalmente as pessoas que usam essas cadeiras elétricas e as outras cadeiras, aqui a gente está aqui hoje representando o município, normalmente elas ganham um benefício assistencial e é um benefício, um salário mínimo. Infelizmente, eles não conseguem fazer a manutenção do sistema da vida deles. E eu creio que o executivo agora foi entrando, vai pegar o nosso dia. Sim, está Vamos dar prosseguimento à ordem do dia. Temos aqui o projeto de apresentação, projeto de resolução 01/2024, que regulamenta o disposto no artigo 38 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guapé, que dispõe sobre o uso da tribuna José Milton Campos. O projeto de resolução é seguir com as funções. Temos também o projeto de lei 08 de 2024, que solicita abertura de crédito especial para criar bolsas para estudantes universitários residentes em Guapé. Como houve pedido de urgência especial do senhor vereador Ramos, fazer a votação do pedido de urgência. Projeto de lei 08, executivo, com pedido de urgência especial elaborado pelo vereador Anderson Pinto. Votação do pedido de urgência especial. Celso Oliveira Freitas, Elizabeth Florencio, por favor. Fernando Soares Neves, por favor. Everton Gonçalves de Oliveira, por favor. Jacemir Souza Miranda, a favor. José Aparecido da Silva, a favor. Leila Cruz Teixeira, a favor. Anderson Ribeiro. Cai os netos, mas não aprende, tadinha. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho o mais justo, né? Queria agradecer o prefeito Guerreiro por mandar esse projeto aí. Deus no texto das aulas, muitos, né? Hoje está vindo procurar, solicitando essa ajuda. E depois eu peço aos colegas, peço também ao prefeito Guerreiro que intervir. Tem vários estudantes, né, que estão fora do município, que têm situações financeiras carentes, que possa, talvez, colocar um projeto de lei, né, pelo menos ajudando com a bolsa. Eu mesmo tenho uma conhecimento de uma pessoa que passou, né, na faculdade de Poste de Calda, né, ela passou totalmente graças à faculdade e ela não vai por falta de verbas para pagar aluguel, né, em despesa. Então, assim, às vezes, é lógico, através de um estudo, né, social, beneficiar esse estudante, às vezes com a bolsa, né, por algum valor. Eu acho que seria muito importante também. Chegou o executivo do projeto solicitando para que esse recurso de bolsas não seria só para os alunos que estudam em Varginha, mas também na cidade de Minas Gerais. Chegou sim. Inicialmente chegou o projeto inicial, né? A partir do momento que eu fiz a análise do projeto, foi verificado então que já havia uma norma que disciplinava a situação, porém era uma norma de 2022, e que incluía alunos de Varginha e Campos Gerais. E aí foi suscitada essa questão, o porquê de não abarcar as duas naturezas, aí os dois locais. E aí o Poder Executivo encaminhou um novo projeto